Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí à nossa jornada de Teologia Bíblica. Eu sou Michel Augusto, sou pastor da Igreja Batista Reformada de Brasília, diretor também do Exposição Bíblica. Acesse a nossa plataforma de treinamento de pregadores, que é a www.academiadoexpositor.com.br. Lá você tem 22 disciplinas, 15 professores específicos na área de treinamento de pregadores, tá bom? Nessa jornada de Teologia Bíblica, nós estamos no vídeo 3. Nesse vídeo 3, o título é A Voz de Deus Estabelece a Pauta. Olha aí as bibliografias que nós estamos usando, tá ok? Vou deixar aí 5 segundinhos para você passar o olho aí, mas o vídeo vai estar aí guardado aí para você depois fazer o print das bibliografias, mas eu vou usar outras bibliografias no decorrer do caminho. Bom, a voz de Deus estabelece a pauta, né? Vamos lá. Após o iluminismo, a teologia liberal foi se desenvolvendo, foi um modo de peneirar o que era relevante ou não das Escrituras. Bom, e eles fazem isso levando em consideração que o texto não é divino. Eles não acreditam na autoridade divina do texto bíblico. E a partir daí você já entende o pressuposto que eles vão usar, né? E embora nós, no processo da aplicação, tenhamos que discernir o que é prescritivo do que não é prescritivo para os tempos atuais, eu diria que a maior parte do texto bíblico é prescritiva para hoje. Se você usar, por exemplo, situações bem claras, assim, que você vai lembrar logo de cara, do sacrifício, né? Sacrifício no Antigo Testamento, se aplica, né? Jesus se tornou o sacrifício vicário, perfeito. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Outras situações, por exemplo, quando a gente trata de ordenação aos cargos oficiais. A Bíblia trata disso de forma prescritiva. Existem vários textos corroborando entre si e firmando laços prescritivos para a sua aplicação em todas as épocas. Então existem critérios bem específicos que não deixa que a gente use o texto de modo irresponsável, fazendo simplesmente uma análise de palavras sem uma conexão com o todo. E a teologia bíblica vai nos ajudar exatamente nesse ponto. Fazer uma análise local, mas conectiva, né? A teologia bíblica ela vai conectar, criando ou honrando a unidade bíblica de acordo com uma história da salvação. Tá ok? Isso é muito importante você e eu reforçarmos. O ciclo da teologia bíblica nós temos ferramentas de análise e síntese, o material que nós usamos são conceitos bíblicos e palavras bíblicas, a ponte a ser construída toda a Escritura, toda a Bíblia, e o alicerce topo é Jesus Cristo, aquele que nos reconciliou com o Pai, aquele que é o prometido lá desde eternamente, mas biblicamente, historicamente localizado no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis. Tá ok? E esse Jesus, como aquele que tem o mérito da nossa salvação, aquele que tem o mérito da nossa redenção, aquele que somente por intermédio do sacrifício dele poderíamos chegar a Deus, é a ponte a ser construída. O próprio Lucas, capítulo 24, vai nos mostrar que tudo aponta para ele. Ok? Bom, o que é exatamente a teologia bíblica? Ela vai trabalhar com uma cooperação entre várias disciplinas. Ela vai cooperar com exegese, hermenêutica, homilética, geografia bíblica, história bíblica, antropologia, teologia do Antigo, do Novo, revelação progressiva, cosmovisão cristã, doutrinas como a justificação, que é
a principal doutrina, interligando tudo isso e amarrando tudo isso em Cristo, nossa redenção. Então essas disciplinas, elas jamais poderão ser estudadas sem essa conexão com a teologia bíblica. E a teologia bíblica, como eu já vinha falando, ela vai contrapor a tendência desde a queda da formação de uma fé antropocêntrica, materialista e puramente moralista. Né? Quando você coloca o evangelho, quando você coloca a história da redenção, quando você busca no texto, leva aquele texto, aquela seção textual para um quadro maior, você não vai deixar os ouvintes sendo conduzidos à sua própria história, vivendo de modo antropocêntrico. Mesmo porque a adoração que ela contrapõe à idolatria exatamente para nos levar de volta a Deus. E Cristo cumpriu esse ofício. Né? Então não faz sentido você pregar de modo antropocêntrico se o motivo da redenção foi teocêntrico. Não faz sentido. Tá vendo como é que é incoerente? Né? A Gospelândia é incoerente demais. Não só a Gospelândia, né? Você tem aí o liberalismo, você tem o neopentecostalismo, que vai colocar o homem no centro de formas distintas. Né? Digo que o liberalismo teológico vai colocar o homem no centro através de conexões bíblicas desalojadas do quadro maior da teologia bíblica com a questão da justiça social. O neopentecostalismo vai colocar do ponto de vista do moralismo, do ponto de vista do materialismo. Né? E a teologia bíblica ela vai desfazer disso tudo e vai honrar o propósito da criação e da redenção, que é o homem voltar-se para Deus. Olha a história de Israel. A história de Israel nada mais é do que o Deus redentivo mostrando ao povo que eles deveriam adorá-lo somente a Deus, somente ao Pai. Então, a teologia bíblica é uma interpretação teológica comprometida com as Escrituras. É um entrelaçamento. O pregador, o conselheiro, de uma certa forma, ele precisa compreender que a palavra ela está conectada. E essa conexão, essas várias conexões, que sim, elas vão se encontrar num eixo comum, né? A redenção em Cristo Jesus. A teologia bíblica considera os textos bíblicos como o quê? Como escritura que aponta para Cristo. E a leitura dela é determinada por esse tópico principal. Ela vai considerar as escrituras não somente, ela vai considerar que as escrituras foram escritas não somente para historiadores e críticos. A escritura, ela tem uma finalidade igrejeira. Ela foi escrita para os cristãos, para moldar a vida, adoração, serviço. Né? Então, uma teologia bíblica, ela vai, se ela for robusta no seu púlpito, ela vai gerar no povo de Deus, pelo poder do Espírito Santo, essa adequação à voz de Deus, essa adequação à voz do Senhor. Nós precisamos entender que a voz de Deus, a viva voz de Deus, é que estabelece a pauta em todas as épocas. Essa é a leitura tradicional das Escrituras Sagradas. A voz de Deus estabelece a pauta para todas as épocas. Bom, a quem ela é endereçada? Teologia bíblica diz respeito a um público de leitores que creem no testemunho apostólico da obra de Deus em Cristo Jesus, mesmo não tendo visto, conforme diz 1 de Pedro 1,8. Um povo convertido ouve textos que falaram não somente ao público original, mas como também ao público atual. Através desse entendimento, nós captamos que
O propósito é a transformação à imagem de Cristo. O Cristo que cumpriu toda a exigência do Pai. E porque Ele é a imagem perfeita de Deus, Ele é a nossa redenção, então a pregação não pode deixar de levar em consideração esse tópico essencial. Quem é a autoridade? Bom, a tarefa da teologia bíblica é apresentar o ensino da Bíblia sobre Deus e sua relação com o mundo, com o fim de permitir que textos bíblicos estabeleçam o quê? A pauta. Quais são as pautas atuais? São inúmeras. Quando a gente olha, por exemplo, os movimentos ideológicos de gênero, quando o mais envolve tudo que você possa imaginar. Né? E esse mais, esse plus, vai exigir do texto bíblico, por quê? Porque as várias culturas que existem na pós-modernidade, com as suas exigências, suas narrativas, elas vão querer buscar um respaldo na fé. Da forma como eles estão, eles vão buscar um respaldo na fé. Eles não vão admitir que haja um Deus que exija deles transformação, mas que é o próprio autor dessa transformação. Eles vão entender que a fé que a Bíblia é um livro aberto, e é mesmo, e ela tem que se adequar a todas as realidades. E ela tem que se encaixar em todas as realidades. E a teologia bíblica, ela vai nos dizer ao contrário. Todas as realidades precisam ser encaixadas à imagem de Cristo Jesus, que é o Redentor, é aquele que satisfez a exigência do Pai, o obediente perfeito. Bom, espero ter te ajudado nessa jornada de mais um vídeo. Amanhã nós estaremos com mais um. Deus te abençoe. Se você puder curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino para receber as notificações, eu agradeço muito. Um abraço do Michel Augusto. Fique com Deus. Tchau, tchau.